Hello, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não conhece o canal, é novo por aqui, já se inscreve e deixa o seu like. Vou deixar as redes sociais para vocês darem uma olhadinha também e bora pro caso bizarro de hoje. Pedro Alonso Lopes nasceu dia 8 de outubro de 1948 em Santa Isabel, na Colômbia. Ele era o sétimo filho de 3 irmãos. Ele teve uma infância bastante difícil e infeliz. Seu pai foi assassinado na frente de sua casa com 6 tiros quando Pedro tinha apenas 6 anos de idade. Sua mãe, Benilda Lopes de Castaneda, era prostituta e morava em uma casa de 1 cômodo. Apenas uma cortina separava o local de trabalho dela com o restante do espaço onde seus filhos dormiam. Então era comum ele ouvir certos barulhos além do que de fato ele via. Isso fez despertar em Pedro o interesse sexual tão jovem. Quando ele tinha 8 anos, ele foi surpreendido acariciando sua irmã mais nova. Quando sua mãe viu, o expulsou de casa imediatamente. Nessa parte há uma controvérsia. Não se sabe ao certo se ele foi expulso ou se ele fugiu de casa. Ele se tornou um andarilho nas ruas de Bogotá. Ele era constantemente abusado por homens que supostamente queriam ajudá-lo. Ficou preso em cativeiro por algum tempo, mas conseguiu fugir. Então ele teve que aprender a sobreviver. Ele aprendeu a lutar com facas, começou a usar drogas, roubou casa e procurou comida no lixo. Ele dormia em barracas e costumava viajar de cidade em cidade. Aos 12 anos, Pedro pensou ter encontrado uma saída quando foi adotado por alguns americanos. Ele estava aprendendo a socializar com sua nova família e amigos, mas ele voltou para as ruas quando um professor de sua escola tentou abusar dele. Mas, segundo outras fontes, ele fugiu após roubar dinheiro. Foi prometido que ele não voltaria mais para um lar adotivo e voltaria ao crime. Então, aos 18 anos, ele foi pego roubando um carro. Na cadeia, ele foi violentado novamente por outros presos, além de ser espancado. Quando se recuperou, ele decidiu que ninguém mais o faria mal. Então, ele matou os 4 agressores, cortando a garganta deles. Sua pena não foi aumentada, pois os responsáveis da prisão considerou legítima defesa. Quando cumpriu a pena e foi libertado da prisão aos 30 anos de idade, em 1978, Pedro viajou para o Peru, sempre escolhendo lugares mais afastados. No momento em que matou aqueles presos, ele percebeu uma grande satisfação e prazer em fazer aquilo. Então Pedro decidiu que iria fazer o que lhe dava mais satisfação, que era matar. Ele começou a perseguir meninas entre 9 e 12 anos e gostava das meninas andinas. Segundo Pedro, elas tinham os olhos mais inocentes. E oferecendo presentes, ele conseguia que as vítimas a acompanhassem a um local mais distante. Em sua visão, ele não sequestrou meninas brancas porque seus pais vigiavam demais. Então ele se dirigiu a menores andinos. Sabe-se que no Peru ele matou cerca de 100 meninas e lá ele começou a ser chamado de Monstro dos Andes. Um grupo de moradores de Ayachu suspeitou dele até capturá-lo quando ele queria sequestrar outra criança. Então os índios peruanos espancaram, amarraram e enterraram na areia até o pescoço. Abre aspas. Eles tinham me coberto de mel e iam me deixar para ser devorado por formigas. Mas uma missionária americana que veio em seu jipe prometeu a eles que me entregaria à polícia. Fecha aspas. Nessa parte da história, há 2 versões. A uma que ela deixou ir e a outra que ela levou e entregou às autoridades peruanas. Mas como não estavam interessados no que aconteceu com as comunidades indígenas, acabaram deportando para o Equador. Lá, Pedro escapou e se estabeleceu em Ambato. Em 1980, houve uma grande enchente que fez submergir 4 corpos, deixando as autoridades locais em alerta. Pedro Lopes costumava raptar meninas pobres, mas um dia ele quis sequestrar uma menina de classe média no centro da cidade, mas ele não contava que a mãe da menina estava de olho nela. Carlina Ramon Poveda, mãe da menina, pediu ajuda a outros moradores dali, e então Pedro Lopes foi capturado e entregue às autoridades. Pedro Lopes não quis falar sobre absolutamente nada. As autoridades desconfiadas decidiram infiltrar um detetive na cela de Pedro para ver se ele confessava. O detetive Córdoba Gonzalez foi a pessoa designada para tal tarefa. O detetive Gonzalez relatou que à noite dormia com um pano em volta do pescoço com medo de ser estrangulado por Pedro. Apesar disso, o detetive Gonzalez conseguiu que Pedro confessasse seus crimes
e então ele foi acusado através das suas próprias confissões. A polícia continuou a interrogá-lo e ele justificou seus crimes por causa de sua infância difícil com a mãe e adolescência nas ruas. Abre aspas. Perdi a minha inocência aos 8 anos quando minha mãe me jogou nas ruas. Fui violentado várias vezes seguida por um desconhecido. Então decidi fazer o mesmo com o maior número possível de meninas. Fecha aspas. Pedro Lopes violentava as meninas à noite e estrangulava ao amanhecer. Segundo ele próprio, só era bom se ele pudesse ver os seus olhos. Nunca matou ninguém à noite. Diz que teria sido um desperdício no escuro e tinha que ver a luz do dia. Abre aspas. Houve um momento divino em que coloquei as minhas mãos em volta do pescoço das meninas e vi a luz sair dos seus olhos. Fecha aspas. Em sua confissão, ele disse que quando as meninas estavam mortas, ele cavou um buraco e as enterrou em grupos de 3 ou 4, e depois foi visitá-las, a que chamou de bonecas. E era comum conversar com os cadáveres, mas como elas não podiam se mexer, ele ficava entediado e ia procurar novas garotas. A polícia começou a duvidar do testemunho dele, mas o monstro dos Andes, com seu ego, os direcionou para os diferentes lugares para desenterrar as vítimas. Encontraram um total de 74 corpos. Meninas na faixa ali de idade entre 9 e 12 anos. Em alguns locais foram encontrados parte dos corpos, pois havia animais carnívoros por ali. Mas Pedro Lopes disse que havia muito mais. Assim, entre Peru foi por volta de 100 corpos, na Colômbia 110 e no Equador também 110 corpos, todas da mesma forma. O Major Victor Lascano disse que todos os dias Pedro os levava de 3 a 4 lugares diferentes para mostrar onde enterrou os corpos. Com o tempo, Pedro Lopes não quis mais colaborar com as autoridades e se recusou a partir de então a mostrar os outros locais. Após Pedro Lopes ficar preso por 12 anos em Ambato sem ter recebido nenhuma visita, o repórter Ron Leitner foi entrevistá-lo. Ron foi revistado várias vezes até chegar à solitária onde Pedro Lopes estava. Ron o avistou sentado no chão, cercado por recortes velhos de jornal onde seus julgamentos que Pedro guardava orgulhosamente. Então, quando Ron ligou seu flash, Pedro correu até a grade onde foi possível tirar essa foto. No outro dia, Ron voltou à penitenciária para conversar com Pedro. Vários guardas entraram junto com Ron na cela, e então Ron estendeu a sua mão num gesto amistoso de cumprimentar Pedro, que retribuiu imediatamente apertando a sua mão com muita força, a mesma força que tirou a vida de muitas inocentes. Ron disse que seus dedos ficaram dormentes a ponto que se ele estivesse usando um anel, seu dedo teria quebrado. Ele convidou Victor Lascano, diretor da prisão, para participar, porém ele teria que levar a sua filha com ele. Ela trabalhava no momento como intérprete. Após algum tempo de entrevista, Pedro disse que só continuaria se pudesse sentir as mãos da filha do diretor, Victor. A filha do diretor não hesitou, se levantou e estendeu as suas mãos ao monstro dos Andes, que a acariciou por um instante das pontas dos dedos até os pulsos, e afirmou mais tarde que ela não chamou a sua atenção, pois aparentava ter uns 26 anos e era velha demais para ele. E logo seguiu com a sua entrevista. Suas palavras e a forma que descreveu seus atos sórdidos soava tão natural para Pedro como tomar um banho. Pedro disse que matou todas as semanas, meses, durante 3 anos. Pedro levava suas vítimas a lugares que já havia túmulos com alguns corpos. Pedro também disse que algumas vítimas sequer gritavam, pois nem imaginavam o que ia acontecer. Pedro Lopes disse que levava cerca de 5 a 15 minutos para as vítimas morrerem, e depois ele ficava algum tempo ali e usava um espelho para checar se realmente elas não estavam respirando. Em alguns casos, ele cortava os pulsos e a garganta para ver se o sangue ainda estava sendo bombeado para terminar o serviço. Pedro disse que queria sequestrar filha de turista também, mas por conta das crianças estarem sempre vigiadas de perto pelos pais, ele nunca conseguia e desistia. Pedro disse que já sabia que tinha algo errado com ele desde os seus 8 anos de idade. Sabia que seria um assassino. Abre aspas. O momento da morte é cativante e emocionante. Algum dia, quando for solto, eu vou sentir aquele momento novamente. Terei o maior prazer em matar novamente, essa é minha missão. Fecha aspas. Ron ficou bastante impressionado com aquelas palavras e assim que entrou em seu quarto de hotel, trancou tudo, encostou uma mobília na porta e teve pesadelo à noite. Ron disse que alguém estava tentando sufocá-lo e só percebeu que eram suas próprias mãos quando caiu no chão. Pedro Lopes acreditava que era um anjo, um salvador de alma daquelas crianças. Ele acreditava que se elas estivessem mortas, ela não perderia
perderiam sua inocência. Ele foi condenado à pena máxima no Equador, que era de 16 anos. Contudo, foi solto dia 31 de agosto de 1994, devido ao bom comportamento, cumprindo 14 anos da sua pena. 4 guardas e um oficial o tiraram da cela e levaram até a fronteira da Colômbia, apenas com a roupa do corpo e alguma comida. O governo equatoriano queria que ele entrasse na Colômbia, onde havia pena de morte, porém não deu muito certo, porque depois de alguns dias, Pedro Lopes foi visto caminhando novamente no Equador. Então, Pedro foi levado novamente à Colômbia. Após alguns dias, Pedro Lopes foi preso acusado por alguns assassinatos antigos. Entretanto, ele não ficou preso, pois foi diagnosticado como insano, portanto, imputável. Então, ele foi enviado para um hospital psiquiátrico em Bogotá, onde permaneceu por 4 anos. Ele seria liberado se ele pagasse uma fiança de $50 e a obrigação de um tratamento psiquiátrico e acompanhamento mensal em seu caso perante a autoridade judicial. Ele nunca fez nada. Então Pedro Lopes foi visitar a sua mãe, Benilda Lopes, pediu sua bênção, algum dinheiro. Como sua mãe não tinha dinheiro, ele vendeu o que ela tinha dentro de casa, que era uma cama e uma cadeira, e ele foi embora. Algum tempo depois, ele foi capturado novamente na cidade de Cuenca, no Equador, sem os seus documentos. Foi deportado mais uma vez para a Colômbia, onde ficou sob custódia por uma semana na cidade de Ipiares, quando fugiu e não foi mais visto. Parentes e familiares se revoltaram e muitos foram à imprensa falar em mudar a Constituição para que houvesse novamente a pena de morte no Equador, mas suas vozes não foram ouvidas. A polícia acha que pais e irmãos das vítimas saíram em busca do monstro dos Andes e colocariam um ponto final na vida de Pedro Lopes. Contudo, isso é apenas uma suspeita, não há qualquer confirmação sobre isso. 4 anos depois, em 21 de outubro de 2002, a Interpol emitiu um mandado de busca e prisão para Pedro Lopes por causa das semelhanças com o assassinato de um menor em Espinal. E em 2012, o município colombiano de Tanja, outra menor foi encontrada com a garganta cortada. Os assassinos seguiram o mesmo modus operandi do monstro dos Andes. Estima-se que ele matou pouco mais de 350 meninas. Não há um número exato para as vítimas que foram atacadas por esse psicopata. Em 2004, o Biography Channel transmitiu um documentário sobre Pedro Alonso Lopes, com imagens raras da TV equatoriana. Se Pedro Alonso Lopes ainda estiver vivo até hoje, ele tem 73 anos de idade e ainda permanece foragido desde 1998. Esse foi o caso de hoje. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão para mim, pode colocar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.